Alguém sem a Bíblia, leia com a pessoa aí do seu lado a palavra de Deus, ajude ela a ler o texto das Escrituras. Neste momento, nós estaremos lendo Marcos 2. Vamos ler toda a história do paralítico de Cafarnaum. A gente vai ler toda essa história, dos versículos 1 até o 12, combinado? Só que eu não vou falar apenas do paralítico de Cafarnaum. Nós vamos falar de 4 personagens em Cafarnaum. 4 personagens aqui, porque a história não é só de um homem, certo? Vamos lá. Acharam, amém? Diz assim a Bíblia: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o paralítico, em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos que estavam ali, os escribas que estavam assentados, arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Faço uma pergunta para vocês: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluias. Então ele se levantou e do mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Você também pode dar glória a Deus? Você também pode? Eles deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Você que está aqui nesta manhã para ouvir a palavra de Deus, nós já estaremos ministrando a palavra neste momento, e você abra o seu coração para receber de Deus. Pai de amor e graça, nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Maravilha, eu quero a Deus te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, e aqui estamos para glorificar a Ti, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, e já te adoramos por meio das canções. Pai, eu te peço ainda, Senhor, fales comigo através da palavra. Eu preciso ouvir, receber, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abra o meu coração, prepara-me, Senhor, prepare a cada um que está sentado aqui neste momento para ouvir as Escrituras. Em nome de Jesus é que oramos, amém. Põe a sua Bíblia no banco e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Você pode aplaudir? Oh glória, aleluia, palavra viva, eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Oh maravilha, glórias a Deus. Oh maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Querido, estamos diante aqui deste texto, onde a palavra do Senhor é muito clara para nós a respeito de um milagre importante. Eu já antecipei aqui, falar de novo. Este texto ele é conhecido, pelo menos na maioria das Bíblias, está escrito assim no título, no capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum, ou está o paralítico de Cafarnaum, alguma coisa assim. Porque o personagem principal dessa história
é um homem doente, é um homem paralítico. Aliás, não era bem uma doença, né? Uma paralisia que ele tinha e ele convivia com aquilo há muitos anos. Ele não conseguia andar, não conseguia se locomover. Ele era um homem deficiente, né? Acho que seria mais essa palavra, essa expressão melhor, encaixa mais com a situação desse homem. Ele era um homem, né, que tinha essa deficiência física e tinha dificuldade de mobilidade, ele não conseguia se deslocar por ser paralítico. Só que este homem não é o único personagem dessa história. Aqui tem 4 personagens que dividem o cenário com este homem. E eu quero abordar sobre estes 4 personagens. Depois a gente vai chegar, no caso do milagre que aconteceu aqui, mas eu quero que você atente-se para os 4 personagens que nós temos aqui. Por que isso? Porque alguns deles representam o nosso comportamento. Você está entendendo? Algum desses 4 vai representar o que eu sou na situação diante de Jesus. Nós temos Jesus, certo? E quem crê que Jesus está no nosso meio, amém? Eu creio. Jesus está aqui. Vamos partir desse princípio. Vamos partir deste princípio que Jesus está aqui conosco, correto? Porque a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus está aqui, glória a Deus. Então, partindo deste princípio que Jesus está aqui, nós temos 4 personagens aqui neste texto. Assim como temos ou poderemos ter 4 personagens aqui, dentre estas dezenas de pessoas que estão me ouvindo. Tomara que a gente não tenha todas essas pessoas aqui, porque algumas delas a gente dispensa, tá? Principalmente tem uma em especial aqui, que a gente dispensa. Mas vamos falar de cada uma delas, mesmo uma delas sendo totalmente dispensável. Mas ela está aqui. Esta personagem está aqui neste cenário. Estamos diante de uma cura. E a Bíblia diz para nós, no versículo 1, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Jesus estava em qual casa? Na sua casa. Jesus estava na casa dele. Ele morava em Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Jesus morou um tempo no Egito, quando criança. Depois ele foi criado em Nazaré. Por isso que ele foi chamado de Jesus Nazareno. E por último, ele habitou em Cafarnaum. Depois de seu batismo, ele já na vida adulta foi para lá. Cafarnaum era uma cidade polo. Digamos que a gente mora... igual no nosso caso, nós estamos em Minas Gerais, e Jesus nasceu numa cidadezinha muito pequena, certo? Depois Jesus mora em Nazaré, uma cidade pequenininha também, uma região muito pequena, e depois Jesus vem morar aqui em Lafayette, tá? Uma cidade com mais habitantes, uma cidade polo. Então Jesus ele vai morar em Cafarnaum. Era uma cidade na beira da praia, né? No mar Mediterrâneo ali, naquela região, na beirada da praia, e Jesus mora ali naquela região, uma região de muito comércio, uma região onde passavam muitas pessoas, porque Jesus precisava estar em contato com uma multidão, com muitas pessoas, porque dali Jesus ia para outros lugares, digamos que era um polo, né, comercial também. Cafarnaum não era a capital de Israel, como, por exemplo, né, Belo Horizonte, capital de Minas. Na época, era Jerusalém a capital de Israel. E Jesus foi para lá depois. Mas ele ficou em Cafarnaum, uma cidade grande, né, morando ali. E ele não ficava só em Cafarnaum, ele ia em muitas cidades. Inclusive visitou Nazaré algumas vezes. E não tinha muito crédito quando ele foi para Nazaré. Lá que Jesus disse assim, o profeta não tem honra na sua própria pátria, né? Jesus disse essa frase lá em Nazaré. E aqui, quando descobriram que Jesus estava em casa, diz o versículo 2, que muitos afluíram para ali. Era tanta gente que nem mesmo junto às portas deles achavam lugar,
e Jesus lhes anunciava a palavra. Muita gente chegou e foi até Jesus. Jesus voltou para casa, Jesus está voltando de viagem, está voltando para a sua residência. Então, ao invés de deixar Jesus descansar, que certamente Jesus queria descansar um pouco, foi um monte de gente para a casa de Jesus. Vamos ouvir Jesus, alguma coisa eles foram fazer lá. E é aqui que entram estes 4 personagens que eu estou dizendo para vocês. Aqui entram esses 4 personagens. Jesus foi para casa e um grupo grande de pessoas foram até lá. E quais são estes personagens? O primeiro personagem é o homem central dessa história, certo? Claro, excetuando-se Jesus, o personagem principal dessa história, quem é, gente? O paralítico. Destes 4 homens que nós temos, o versículo de número 3 disse que havia ali um paralítico. Conduziram um paralítico levado por 4 homens. O paralítico é o personagem principal dessa história. Quem ele representa, pastor? Você deve imaginar, não é difícil da gente entender isso, né? O paralítico aqui representa aquelas pessoas que precisam de Jesus. O paralítico aqui é aquele personagem que precisa de algo de Deus. E eu quero saber se existe alguém aqui nessa manhã que precisa de Jesus além de mim. Eu estou aqui, eu preciso. Você precisa de Jesus? Oh, glória a Deus, nós precisamos de Jesus. Que maravilha! E o paralítico aqui representa exatamente as pessoas que precisam de Jesus. Certo? Que no caso, todas as pessoas que chegam diante de Jesus apresentam para ele alguma necessidade, como eu tenho as minhas. Eu falei aqui do caso da minha esposa que vai fazer um exame amanhã, que fique só no exame, não é verdade? Amém, glória a Deus. E outras pessoas precisam de outras coisas a mais. Aqui nós vemos alguém que precisava de uma cura, alguém que precisava andar, que gostaria de andar, se locomover. Era a necessidade deste homem, era a necessidade aparente dele. Aparentemente, ele precisava de uma coisa: andar. Todas as pessoas que olhavam para aquele homem diziam: coitado, não consegue andar, tem essa dificuldade. E ali estava alguém que precisava de Jesus. Correto? Ali estava alguém que precisava de Cristo, como eu preciso. Mas eu vou além de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra. Eu vou para além de nós que estamos aqui recebendo e que sabemos e temos a consciência de que precisamos de Cristo. Este paralítico, ele representa aqueles nossos amigos. Este paralítico representa aquele nosso vizinho. Esse paralítico representa aquele nosso parente que nós entendemos e nós sabemos que eles precisam de Jesus, só que eles são paralíticos espirituais. O que é um paralítico espiritualmente falando? É aquela pessoa que não consegue caminhar sozinha até onde Jesus está. Eu consigo caminhar, né? Estou falando das pernas, que você as tem também, né? Eu consigo caminhar, mas tem pessoa que tem essa dificuldade, precisa de alguém, precisa de ajuda para se locomover. E tem pessoas que não conseguem caminhar até Jesus, elas estão presas por qualquer coisa, elas não têm força para caminhar. Eu digo espiritualmente falando, elas não conseguem se locomover. Por mais que você incentiva, a pessoa não consegue sozinha, por sua própria conta, ir em direção a Jesus, ou seja, ela precisa de alguém para ajudá-la. E este alguém para ajudar, alguém para ajudar, são os segundos personagens dessa história, que também, estes personagens estão no versículo 3. Vamos de volta ao versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Quantos homens levaram aquele paralítico, gente? 4 homens levaram aquele paralítico. Muito bem. Então aqui nós já temos o segundo grupo de pessoas. Estes 4 homens que foram levar o paralítico. Certo? Já é o segundo grupo de pessoas aqui que a gente vê. E quem são essas pessoas? Elas representam quem?
Este grupo de pessoas, estes 4 amigos, representam nós que conseguimos caminhar e sabemos onde Jesus está e podemos levar os nossos amigos, amém? Quem está aqui nesta manhã e pode e consegue, saiba onde está Jesus e consegue levar alguém até Jesus. Eu consigo levar, eu sei onde Jesus está, eu sei onde Jesus está, e não só consigo, mas de vez em quando eu levo alguém para Jesus, e é assim que a gente tem que fazer. Este personagem lembra a gente. Estes 4 homens lembram a gente. Estes 4 homens, eles estão aqui para nos fazer refletir quem nós estamos levando até Jesus. Porque a gente sabe onde Jesus está. A gente leu aí, souberam que ele estava em casa, e uma multidão foi até lá, e de repente, estes 4 amigos, sabendo quem era Jesus, sabendo que ele fazia milagre, eles pensavam: nós não podemos deixar o nosso amigo nessa situação, a gente sabe como resolver o problema dele, vamos levá-lo até Jesus. E eles tomaram esta iniciativa e fizeram. Tem uns amigos da onça também, né, gente? Mas esses aqui eram amigos de verdade. Amém ou não amém? Esses eram amigos de verdade. O que é o amigo da onça? Tem gente que sabe como resolver o problema da pessoa e não ajuda. Não tem esse tipo de gente? Tem esse tipo de pessoa. Ele sabe como resolver e ele não estende a mão para ninguém. Fala que é amigo, mas é amigo uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa não é amiga. Se eu sei como resolver o problema de alguém e não estendo a mão, e olha que nem sou eu que vou resolver, eu vou levar essa pessoa para alguém, tá? Porque os amigos não poderiam fazer aquele cara, aquela pessoa andar. Eles não tinham esse poder de fazer aquele homem andar. Estes amigos não tinham autoridade para curar o paralítico. Não, eles não tinham, assim como eu não tenho. O máximo que eu posso fazer por alguém é orar. Eu não consigo curar nem uma dor de cabeça. Para eu curar uma dor de cabeça, eu tenho que ir lá pegar um remédio e dar para a pessoa para ver se cura a dor de cabeça dela. Nem uma dor de cabeça eu consigo curar. Mas nós servimos a um Deus, nós servimos a Cristo, que pode fazer milagres, e Ele faz todas as coisas, e eu creio que Ele faz. Oh, maravilha! Glórias a Deus! Nós conhecemos a Jesus e, graças a Deus, temos saúde para poder caminhar e levar pessoas a Cristo se for necessário. Maravilha! Este paralítico representa os necessitados. Estes amigos representam aqueles que conseguem levar pessoas a Jesus e sabem onde Jesus está. O paralítico, escuta, gente, isso é importante. O paralítico, ele pode até saber onde Jesus está. Jesus está lá na casa dele, está lá em Cafarnaum, lá naquela casa. Ele mora então em endereço assim, assim, assim. Ele pode até saber, mas ele é paralítico, ele não consegue ir sozinho, entende? Ele não consegue caminhar sozinho. Tem gente que não caminha no mesmo caminho que você está, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que não caminha junto com você, não é porque ele não quer caminhar, é porque ele ainda está na condição de um paralítico. Estou falando aqui de coisas espirituais, você está entendendo? Certo? Ele ainda está paralítico, ele ainda não consegue com as suas próprias forças caminhar e seguir a Jesus. É por isso. E nós que somos essas pessoas aqui, os amigos do paralítico, nós temos que fazer a nossa parte. Juntaram 4 homens para ajudar um amigo. Certo? Ajuntaram-se 4 homens para ajudar um. Ótimo. Você não tem obrigação de ajudar ninguém sozinho. Pastor, mas a luta daquela pessoa é muito grande, eu não consigo ajudar sozinho. Quem está dizendo que você precisa ajudar sozinho? Chame alguém. Aqui foram 4 homens para ajudar um, sem o menor problema. Não é cada um por um. Se precisar juntar 4, ajuntem-se 4 para ajudar alguém. Mas não aceite ser alguém que não levante a mão para uma pessoa. Não aceite ser alguém que não estenda a mão para outro. Eu não consigo ajudar o fulano sozinho. Mas se somar alguns amigos seus, você consegue ajudar aquela pessoa. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha. 4 homens conduzindo um paralítico.
Só que nós temos outros personagens, são 4 personagens, já vimos 2. No versículo de número 4, nós temos aqui outro personagem. Diz assim o texto para nós: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Irmãos, eles não aproximaram de Jesus por causa de quem, gente? Da multidão. Volta aqui para mim agora. Esta é uma outra personagem, a multidão. A multidão é outra personagem. Aqui. E o que a multidão faz? A multidão não ajuda muita coisa. A multidão representa aquelas pessoas que estão ali para assistir. E o tempo todo a Bíblia fala de que havia uma multidão diante de Jesus. A casa de Jesus estava lotada. Muito provavelmente tinham pessoas lá fora da casa de Jesus também, como estes 4 homens, mais o paralítico. Com certeza tinham pessoas ali que não puderam entrar na casa de Jesus. Inclusive, quando os 4 amigos chegaram com o paralítico, a gente leu aí junto, você já viu? Que não tinha lugar na porta para entrar, não tinha como passar pela porta, não tinha como passar pelas janelas. Então, havia tanta gente naquele lugar, haviam tantas pessoas ali, uma multidão, que eles, na verdade, no que diz respeito ao paralítico, eles mais atrapalhavam do que ajudavam. Era tanta gente, e no meio daquela tanta gente, tinha gente que acreditava em Jesus, possivelmente tinha. Tinha pessoas que estavam ali só para olhar, porque tem gente que está só para conferir mesmo, né? Tinha pessoa ali para murmurar, e tinha todo tipo de gente ali naquela multidão. Não haviam pessoas específicas na multidão, tinha todo tipo de gente. Tinha muita gente. Quem sabe haviam outras pessoas para serem curadas. Possivelmente tinha outras pessoas ali doentes. Tinha gente ali que estava para olhar. Tinha gente que estava para escutar. Meu Deus, esse homem fala muito bonito. As palavras dele são maravilhosas, porque eram palavras tremendas, né? Só ele tinha palavra de vida eterna. Oh, maravilha! As palavras que aquele homem falava eram palavras maravilhosas. E havia ali uma multidão. Todo tipo de gente. Olha, posso falar uma coisa para vocês? Esta palavra é para todos nós. Jesus não quer que a gente seja mais um na multidão. Jesus não quer que a gente faça parte apenas de números de multidão. Quantas pessoas tem ali? Ah, nem sei, é uma multidão. Não vou nem ter trabalho de contar, é muita gente. Ah, o que essas pessoas estão fazendo? Ah, tá, é uma multidão. Não, Jesus quer que a gente faça algo diferente. Jesus quer que a gente seja diferente no meio da multidão. Ele não quer que você seja mais um. Você está entendendo? Ah, eu sou mais um na multidão. Não, Jesus não quer isso. Jesus, de fato, irmãos, não quer que você seja um a mais no meio do povo. Você precisa ser diferente, ou seja, você precisa contribuir, você precisa fazer, você precisa orar, você precisa fazer parte daquele que ajuda o paralítico. Deus quer que você sirva de maneira diferenciada. Glória a Deus por isso, né, gente? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu fico na minha... Eu sei que tem muita gente assim, tá? Eu entendo. Eu fico na minha, pastor. Eu sou quem sou, eu sou uma pessoa mais reservada, estou aqui servindo a Deus, estou na igreja, gosto de ouvir a palavra, amo a Jesus. Ah, eu sou mais um na multidão. Eu sou, né, um dia, quem sabe, né, essa igreja não vai caber de tanta gente aqui dentro, e eu vou ficar no meu cantinho, sou mais um. Posso falar uma coisa com você? Deus não te chamou para isso. Não, Deus não te chamou para isso. Deus não quer você para somar apenas uma pessoa a mais dentro da igreja. Apesar de que isso é maravilhoso. Olha quantos espaços vazios que nós temos, né? No culto da noite, geralmente, nem temos espaços vazios mais, graças a Deus. E Deus vai abençoar muito mais. Quem crê que Deus vai salvar mais pessoas ainda? Glória a Deus, vai salvar muito mais. Eu creio nisso, Deus vai salvar mais. Mas existem muitos espaços vazios aqui. Mas Deus não quer que esses espaços sejam preenchidos apenas para somar números, porque a ideia não é essa. A ideia não são números.
A ideia não é encher espaço, não é essa a ideia. A ideia é a gente contribuir, a ideia é a gente somar, a ideia é a gente fazer a diferença, a ideia é sermos especiais, porque Deus tem um particular com cada um de nós, aleluia. Deus tem um particular com cada um de vocês. E é importante que a gente entenda a nossa importância. É interessante que a gente entenda quem a gente é. Para a gente tirar isso da nossa cabeça que a gente é só mais um. Porque você não é mais um. Você é especial para Deus. Você é especial para o Senhor. Então a multidão aqui, não tem problema eu fazer parte de uma multidão. Desde que eu entenda o meu valor. Desde que eu entenda o que eu estou fazendo aqui. Desde que eu saiba o meu propósito aqui neste lugar. Você já encontrou o seu propósito? Se você ainda não encontrou, Deus te trouxe aqui para te dizer que você é especial para Deus. Ele tem um propósito para você. Você não pode ser apenas mais um. Eu entendo o meu valor aqui nessa igreja. Eu entendo. Eu sei o que eu sou chamado para fazer aqui. Eu entendo o meu valor. Agora, pense em você. Cada um pensa em si mesmo. Você entende o seu valor? Você sabe o que você faz aqui? O que você faz aqui é diferente? Soma, contribui, faz algo a mais? Ou você é apenas mais uma pessoa sentada no banco, faz parte da multidão? A gente não pode aceitar essa condição. Eu preciso compreender o meu valor. E eu preciso, se eu não sei ainda, porque às vezes alguém não sabe, se eu não sei ainda, eu preciso buscar em Deus o meu valor. Eu preciso buscar em Deus quem eu sou. E Deus deseja que você saiba de verdade o que você é, quem você é, e no que você contribui e com o que você está somando. Você entende? Para a gente não ser visto apenas como mais um na multidão. Porque este não é o propósito de Deus para você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Você pode dar glória a Deus? Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado na sua vida. Você não é mais um na multidão. Mas a multidão também é um personagem aqui neste texto. Um dos 4 personagens. Este é o terceiro personagem, certo? Sim. Agora nós temos uma outra personagem, seguindo o texto aí, né? Diz que descobriram o eirado, aqui ó, não podendo mais aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: perdoados os seus pecados. Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ponto 6, versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Aqui nós temos o 4º personagem dessa história, os escribas. Onde os escribas estavam, gente? Onde eles estavam? Assentados. Gente, os detalhes eles são importantes, e pelo menos eu gosto de prestar atenção nos detalhes, tá? Alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Os caras estavam sentados, né? Igual vocês estão aí, mas não tem nada contra não, tá, gente? A pessoa ficar em pé o tempo todo, não precisa, né? Mas eu estou falando de quê? Presta atenção no que eu estou querendo dizer. A casa de Jesus estava lotada, cheia, né? Quantas cadeiras tem numa casa? Pensa comigo. Olha, na minha casa, eu tenho uma mesa lá com 6 cadeiras, eu tenho uma cadeira no quarto dos meninos, uma que fica lá em cima. Eu não tenho 10 cadeiras na minha casa. Você tem quantas na sua casa? 5, 6, 10 no máximo? Não é isso que a gente tem na casa. Ninguém aqui tem 50 cadeiras dentro de casa. Ninguém tem. Então, haviam poucas cadeiras, banco, sofá, o que fosse. E quem é que estava sentado? Os escribas. Justamente os homens que eram mais para estar de pé. Era para eles levantar, deixar as senhoras sentarem, não é verdade? Era para eles ficarem de pé para ajudar Jesus em alguma coisa. Eles eram escribas. E escriba, certo? Eram aqueles que copiavam a lei, porque
não tinha impressora igual a gente tem hoje, lógico que você sabe disso, né? Então eles copiavam os textos bíblicos. Olha, o que diz aqui a lei de Moisés? Eles pegavam lá, copiavam para frente. Por quê? O papel não é eterno, então aquele papel rasgava, já tinha outro escrito, né, para o povo continuar lendo. Esse era o papel deles, os escribas, os copistas. Eles interpretavam a lei, eles pregavam a lei para as pessoas. Ou seja, eles eram pessoas de alto gabarito na sociedade. Eles eram pessoas importantes. E onde precisam estar pessoas importantes? Sentado enquanto está todo mundo em pé. Os engraçadinhos, todo mundo sentado, o povo tudo lá, sem cadeira para sentar. Ao invés de deixar, certamente tinham senhoras ali. Eu tenho certeza que tinha senhora, pessoa doente, e quem estava sentado, os bonitão. Os escribas sentados. Além de estar sentado, eles não queriam ajudar. Né? Igual eu estou falando, nenhuma casa tem 50, 100 cadeiras, não é mesmo? Então, além deles estarem assentados nas poucas cadeiras que toda casa tem, o que aconteceu? Eles ainda estavam murmurando. Meu Deus! Ou seja, além de não ajudar, eles estavam criticando. Você está vendo? Além de não ajudarem a fazer nada, eles ainda estavam criticando Jesus. Por que eles estavam criticando? Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus falou com aquele homem. Qual foi o questionamento dos escribas? O que é que diz aí, gente? Aí já é até o versículo 7, né? Por que fala ele deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Esse homem está blasfemando. Que absurdo é esse? Perdoados estão os teus pecados. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Que isso? Esse homem está murmurando. Que negócio é esse? Esse homem está falando uma blasfêmia, isso é um absurdo. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente sabe, quem é que pode perdoar pecado, gente? É Deus. É ou não é verdade, gente? Amém? Só Deus pode perdoar pecado, certo? Certo. Amém? Você concorda com isso? De fato, quem pode perdoar pecado é Deus. Só que eles não sabiam. O Filho de Deus estava ali. O Deus Criador de todas as coisas estava ali. E Ele estava perdoando o pecado daquele paralítico. Quem crê que Jesus está aqui? Jesus está perdoando o seu pecado. É a maior bênção que nós podemos receber. Glórias a Deus. Aleluia. É a maior bênção, a maior vitória. Eles não conheciam Jesus, por isso que estavam murmurando. Olha, irmão, posso te falar uma coisa? Tem muita gente que murmura, é porque ainda não conhece Jesus. O dia que a gente conhecer Jesus de verdade, a gente vai parar de murmurar e começar a agradecer mais a Deus e começar a glorificar mais a Deus. Então, irmão, busque conhecer Jesus e a murmuração acaba. Quando a gente conhece Jesus, a gente para de murmurar e só fala palavras de bênção para as pessoas. Glórias a Deus. Que murmuração, coisa horrorosa que é murmuração. Pessoa que só reclama. Eu não estou falando de pessoas que falam de seus problemas e que desabafam as suas dores. Isso aí é importante, isso é necessário. Eu mesmo acabei de falar aqui de umas bênçãos que eu preciso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de gente que fica murmurando, reclamando de Deus. Deus está fazendo isso, ele está reclamando. Está acontecendo isso na igreja, ele está reclamando. Alguma coisa isso e ele está abrindo a boca e falando mal. Só sabe reclamar, é um murmurador. Misericórdia. Só murmura. Só reclama. E sempre vai ter gente assim. Isso aqui é triste, entende? Isso é que é chato. No meio de muita gente, sempre vai ter o que murmura. É o que eu disse aqui no início da mensagem, eu falei que um desses 4 personagens a gente dispensa. Esse aqui não precisa nem estar no nosso meio, não. Misericórdia, pode ir embora. Chegar para reclamar, murmurar, faz aquilo, está ruim. O outro também está ruim, né? Aquele negócio está errado, ali também está errado. O outro, meu Deus do céu, está tudo errado. Ele não estende a mão para ajudar, porque quando eu vejo, qual que é a diferença, irmão? Todo mundo vê coisa errada, certo? Errado, está certo, né? Todo mundo vê coisa errada. Só que quando a gente vê alguma coisa errada, ao invés da gente murmurar, o que a gente tem que fazer? Chegar e oferecer ajuda. Amém ou não amém, gente? É a diferença do murmurador para o ajudador. Porque o murmurador, ele só reclama.
O ajudador, ele também vê coisa errada, porque quando alguma coisa está errada, todo mundo está vendo. Olha lá, aquilo ali está errado. Não devia estar assim, não é mesmo? Ah, está errado, não era assim. Aí o que a pessoa faz? Ele ajuda. É aquilo que eu estou falando, de ajudar, de apoiar, de estender a mão. Você está entendendo? Você está compreendendo a mensagem? Glória a Deus. Aleluia. É aquela pessoa que ajuda a somar. É o que eu disse aqui, que a gente não pode ser mais um na multidão. Ah, eu sou mais um na multidão, eu sou qualquer um, eu estou aqui fazendo nada, né? Eu sou um zero à esquerda. Não, irmão, a gente tem que ajudar, a gente tem que somar. No caso do escriba, ele não era nem um zero à esquerda, ele era negativo, né? Ele era pior. O zero à esquerda não soma e nem atrapalha, né? O cara aqui, eles atrapalhavam, eles estavam murmurando. Estavam assentados e arrazoava em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Os homens disseram: quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Verso 9. Qual é mais fácil? Aí entra o Deus agindo na vida daquele homem. Entra aqui o Senhor agindo na vida daquele homem. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, aleluia, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Qual é mais fácil falar? Aí, Jesus colocou eles contra a parede, né? Eles ficaram murmurando. E Deus sempre vai ter uma resposta para o murmurador. Para aquela pessoa que só fica reclamando, Deus sempre tem uma saída, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E Jesus colocou eles contra a parede aqui. Tem gente aqui arrazoando no coração o que é sobre o que eu disse ao paralítico, perdoar os seus pecados. Tem gente reclamando aqui. Façam o seguinte: o que é mais fácil? Falar, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? Qual que é a resposta? Alguém aqui sabe o que é mais fácil? O que é mais fácil? A gente perdoar o pecado de alguém ou mandar ele levantar e andar? Qual dos dois? Quando a ofensa é contra nós, é muito mais fácil perdoar. Amém ou não amém, gente? Mas a gente pode perdoar o pecado que as pessoas fazem contra Deus? Não tem como perdoar. Não é mesmo? Se alguém peca contra mim, é meu dever perdoar. E eu preciso perdoar. E tem gente, irmão, que não consegue perdoar. Você já conhece gente assim? Gente com o coração duro e não perdoa ninguém. Não devia ter feito. Não sei o quê. Como se ele fosse perfeito, né? Como se fosse, né, o homem mais maravilhoso do mundo. Nunca errou. Coração duro, de pedra, não consegue perdoar de jeito nenhum. A gente não pode ser assim, não, irmão. O crente, ele tem um coração maleável, flexível, tem que ser perdoador. Eu tenho que aprender a perdoar o meu irmão. Glória a Deus por isso, amém? Porque eu fui perdoado. Inclusive, na oração do Pai Nosso, diz lá para nós: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E tem gente que não perdoa e está querendo ser perdoado por Deus. Irmão, vai para o fim da fila. Ele não perdoa de jeito nenhum, mas não perdoa, não tem jeito. Então, irmão, vai para o fim da fila, porque como é que você vai ser perdoado? Eu preciso liberar o perdão, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer, irmão, não adianta, não tem alternativa. Se eu tivesse uma alternativa, eu abria a Bíblia e mostrava para vocês. Olha, irmão, a alternativa para perdoar está escrito aqui, mas não tem alternativa. Existe uma alternativa que é não conviver com aquele agressor. Essa alternativa existe. Mas quanto a perdoar, não tem. Eu preciso perdoar. Ainda que eu não conviva. Isso aí a Bíblia mostra, tá, gente? Isso aí, sobre não conviver com a pessoa, tudo bem. A Bíblia fala. Se não puder conviver, não conviva com a pessoa. Não tem jeito. Ô Senhor, o Senhor sabe, não tem jeito de ser amigo. Não, Deus não te obriga a ser amigo de ninguém. É bom deixar isso aqui claro, né? Quando a gente fala de perdão, tem gente que acha que você tem que abrir o braço para todo mundo. Não é assim. A gente pode até não ser obrigado a conviver, mas abrir o coração e liberar perdão, nós temos que fazer isso, não tem alternativa. Certo? Aí Jesus pergunta: o que é mais fácil, perdoar ou levantar o paralítico?
E eles ficaram caladinhos, porque eles tinham acabado de pensar que ninguém pode perdoar senão Deus. Eles não tinham nem como responder aquela pergunta. Aí Jesus falou o quê? Eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer as duas coisas. Paralítico, levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Oh, maravilha! Você pode dar glória a Deus? Você pode glorificar Jesus nessa manhã? Oh, maravilha! Glórias a Deus! Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus nesta manhã. Oh, glória a Jesus! Paralítico, levanta dessa cama e vai para a tua casa. Os teus pecados estão perdoados. Agora, irmãos, a gente encerrando, né? O versículo 12 até diz para nós, né? Que no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus e dizer: jamais vimos coisa assim. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: qual é a maior bênção que esse paralítico recebeu naquele dia? Nós que somos crentes, a gente sabe, né? Se você perguntar para alguém que não conhece Jesus, ele vai dizer: a maior graça que ele recebeu foi andar. Só que a gente que já conhece Jesus, a gente sabe, não foi essa a maior bênção dele. A maior bênção foi ter o seu pecado perdoado. E Jesus quer dar essa graça para nós todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias somos pecadores. Irmão, pedir perdão a Deus é igual tomar banho. Se você não tomar banho um dia, né, o negócio já não fica bom. Né? Você fica coçando, a coceira no corpo. Você tomou, ontem é sábado, né, irmão? Ontem foi dia, não é? Né? Mas vai nessa de tomar banho só sábado para você ver, né? Irmão, pedir perdão é a mesma coisa. Pedir perdão é a mesma coisa. Se humilhar diante de Deus é a mesma coisa, irmão. Dobrar o joelho e falar: Jesus, me perdoa. Isso aí, irmão, é todo dia. Porque todos os dias nós erramos e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. E graças a Deus, servimos a um Deus que perdoa pecado. Eu quero que você ore comigo, coloque-se de pé neste instante. Inclusive a Jéssica nem sabia o que eu ia pregar e preparou um hino que